26. Discussão da proposição supra. Discutiremos logo a seguir a veracidade da proposição acima exarada. O que precisamos fazer agora é anotar brevemente a sentença de outros. Delas se observa que os escritores, ao tratarem do livre-arbítrio, não dão muita atenção às obras externas pertencentes à vida corporal, mas consideram principalmente a obediência à vontade de Deus. Pois bem, eu confesso que esta segunda questão é a principal, mas ao mesmo tempo digo que a outra não deve ser negligenciada e espero comprovar bem minha opinião quando chegarmos lá. Existem, ademais, uma distinção que nos vem das escolas de teologia, na qual são mencionadas 3 espécies de liberdade. A primeira é a liberdade decorrente da libertação da necessidade, a outra do pecado, a terceira da miséria. Da primeira, os seus propugnadores dizem que ela está de tal modo arraigada por natureza no homem que não pode ser extirpada. Eles confessam que as outras duas foram perdidas pelo pecado. Acolho de boa vontade essa distinção com esta reserva. Nela, a necessidade é impropriamente confundida com o constrangimento, ou seja, com a obrigação forçada. Logo se verá, na ocasião e no lugar próprios, que as duas coisas são muito diferentes. Uma coisa fica resolvida, que o homem não tem livre-arbítrio para praticar o bem, a não ser que seja ajudado pela graça de Deus e pela graça espiritual ou especial, dada tão somente aos eleitos, mediante a regeneração. Contudo, ainda não fica evidente se resta ao homem alguma porção dessa faculdade, pequena e fraca, porém a qual nada pode fazer sem a graça de Deus, mas sendo ajudada por esta, age da parte dele. Querendo decidir esta questão, o mestre das sentenças afirma que há uma graça dupla, necessária ao homem, para o tornar idôneo para a prática do bem. Uma ele chama de atuante, a qual faz com que nós queiramos o bem com eficácia. A outra ele denomina cooperante, a qual segue a boa vontade para ajudá-la. Nessa divisão me desagrada que, quando atribui a graça de Deus a ato de fazer-nos desejar o bem com eficácia, significa que da nossa natureza de alguma forma desejamos o bem, apesar de nosso desejo não produzir nenhum efeito, porque Bernardo fala pouco menos que isso, quando diz que toda boa vontade é obra de Deus. Mas não obstante, o homem pode por sua própria iniciativa desejar boa vontade. Mas o mestre das sentenças entendeu mal a Agostinho, que ele pensava estar seguindo quando introduziu esta distinção. Pior ainda, há no segundo componente uma dúvida que incomoda, visto que gerou uma opinião perversa. Sim, pois os escolásticos acharam que, por esse motivo, ele diz que não cooperamos com a graça de Deus. Isto é, esta em nosso poder anula a primeira graça que nos é oferecida, rejeitando-a ou confirmando-a, obedecendo-lhe, o que também diz o escritor do livro da vocação dos gentios. Portanto, ele afirma que têm o juízo da razão, são livres para afastar-se da graça, de modo que lhes seja imputada o poder de não compartilhar dela, para que tenham algum mérito por fazerem o que puderem, se assim o desejarem, se bem que não podem fazê-lo sem graça cooperante de Deus. Eu quis anotar de passo esses pontos, a fim de que o leitor entenda em que eu discordo dos doutores escolásticos, cuja doutrina é mais completa e mais pura, o que não se dá com os sofistas, de que trataremos pouco mais adiante e com os quais temos divergências, pois eles se afastaram muito da pureza dos seus predecessores. Seja como for, com esta divisão poderemos entender como podem conceder ao homem o livre-arbítrio, porque finalmente o mestre das sentenças declara que
que não se afirma que o homem tem o livre-arbítrio no sentido de que ele é autossuficiente para pensar ou praticar tanto o bem como o mal, mas unicamente no sentido de que ele não está sujeito à obrigação forçada ao constrangimento. Essa liberdade não sofre impedimento, por mais malignos e servos do pecado que sejamos, e ainda que não consigamos fazer outra coisa que não seja o mal.